Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Agora, pergunta 42. A pergunta é a seguinte: por que foi o nosso mediador chamado Cristo? O nosso mediador foi chamado Cristo porque foi acima de toda a medida ungido com o Espírito Santo e assim separado e plenamente revestido com toda a autoridade e poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado da sua humilhação como no da sua exaltação. Gostaria de ler um texto de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14, que diz assim: Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Observe que o Senhor Jesus, ele assume que para ele é que o profeta estava apontando. Então, nós precisamos entender o que é ungir, para entender que, de fato, Jesus é chamado de Cristo. Né? O que seria a ideia do ungir? O ungir começa muito lá atrás, quando nós vamos encontrar, ainda no tempo de Jacó, ele ungindo uma coluna como altar ao Senhor. Em Gênesis 28, versículo 18, nos diz o seguinte: Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Então ele derramou azeite, que é a prática do ungir. E nós vemos isso porque no capítulo 31, versículo 13, nós vamos encontrar Deus dizendo que aquela prática de Jacó de derramar o azeite sobre a coluna, consagrando-a para Deus, foi uma prática da unção. Ele diz: Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto, levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então, veja que ele faz no capítulo 28, tem a prática, e é explicado depois em Gênesis 31. Então, ungir é isso, é esfregar um óleo especial sobre alguém ou sobre algo, consagrando para um uso sagrado. Ou seja, aquilo ali é dedicado exclusivamente para Deus. Ali, o uso seria para o culto ao Senhor, o serviço ao Senhor. E por isso que o óleo da unção, ele seria sempre um óleo especial. Não era qualquer óleo. Êxodo capítulo 30, a partir do versículo 22, Deus ensina para os sacerdotes como deveriam confeccionar o óleo da unção. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluídas 500 ciclos de cinamomo odoroso a metade, e assim vai. E ele vai dizendo as medidas, inclusive, de como ele deveria fabricar o óleo. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte de perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho. E ele continua dizendo, e ele no versículo 32 diz: Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Então, é um óleo especial, um óleo sagrado, com o qual
seria ungido aqueles que são consagrados exclusivamente para Deus. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Então era realmente algo específico, exclusivo para o uso das coisas sagradas. E aí, mais adiante, Deus vai nos mostrar que esse óleo deveria ser usado, além do sacerdote, né, deveria ser ungido, como nós vemos em Êxodo 28, versículo 41, Moisés ordenando que sacerdotes fossem ungidos. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e santificarás, para que me oficiem como sacerdote. A ideia é que sobre o sacerdote estava o Espírito de Deus, e o sacerdote era consagrado, dedicado exclusivamente para fazer a vontade do Senhor, para fazer a obra de Deus. Essa é a ideia da unção. Ela representa a presença do Espírito Santo sobre a vida da pessoa para fins de dedicação da vida ao Senhor. Mais à frente vai aparecer não só o sacerdote como sendo ungido, mas também reis. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 e versículo 13, diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, que é o óleo da unção, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E aí o versículo 13 diz: Tomou Samuel o azeite, o chifre do azeite, e o ungiu no meio de seus irmãos. E aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Veja que o óleo relacionado à presença do Espírito Santo na vida da pessoa. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. E veja que não só o sacerdote, mas agora também o rei, ele é ungido por Deus. Essa é a prática da unção. E depois nós vamos encontrar em 1 Reis os 3 ofícios sendo ungidos conforme a ordenança do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, versículos 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor para o profeta Elias. Ele diz, versículo 15, Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Veja que era para ungir homens para a realeza. Mais adiante, versículo 16, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. Observe outra vez a figura do rei como sendo ungido, capacitado por Deus para realizar esta obra. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Veja que aparece a figura também do profeta que seria ungido para fazer a obra do Senhor. Então nós vemos que os 3 ofícios eram ungidos: o sacerdote, o rei e o profeta. Porque representava a presença do Espírito Santo sobre a pessoa para fazer a obra do Senhor, para realizar esta obra. E em hebraico, o termo ungir é o termo machar, de onde vem o termo Mashiach, que é, no portuguesado, o Messias, ou seja, Jesus é chamado de o Messias, porque a ideia do Messias é o ungido, é aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo para realizar a vontade do Senhor. E em grego, a palavra é o Christos, que exatamente aponta para Jesus, porque ele é chamado de o Cristo. Né? Então, o Cristo é o termo grego do termo Messias. Os dois significam a mesma coisa. O ungido, ou seja, aquele que foi ungido pelo Senhor e está cheio do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. E aí vem uma coisa importantíssima. Observe que no Novo Testamento só Jesus é chamado de ungido. Só ele é chamado de Cristo. Não é a palavra Cristo, que é Messias, que é ungido, que é o portuguesando aqui ou traduzindo, ela é explicitamente usada a palavra para Jesus. Porque todos esses atos de ungir no Antigo Testamento, todos esses que eram ungidos no Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo. Afinal, Cristo é aquele que é cheio do Espírito Santo. Nós lemos em
Lucas capítulo 4, o cumprimento da profecia de Isaías. Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e assim por diante. E Jesus lê esse texto lá em Lucas capítulo 4 e diz que se cumpriu nele. Ele é o ungido, ele é aquele que tem a plenitude do Espírito nele. E ele, portanto, é o cumprimento de todas as unções do Antigo Testamento. Então, uma vez que se cumpre nele, nós estamos nele, porque fomos unidos pela fé, pelo batismo, unidos a Cristo, desfrutamos dos benefícios. E por isso a igreja ela é o templo do Espírito Santo. Ou seja, ela partilha da unção de Cristo, ou seja, vive uma vida cheia do Espírito Santo porque está em Cristo. Mas o ungido é Cristo. Cristo é que é o ungido do Senhor. Nós desfrutamos da bênção por estarmos nele. Veja, ele é que é o Rei eterno, né? Apocalipse, capítulo de número 11, Apocalipse 11, nos fala de Cristo, no versículo 15, como o Rei eterno. Ele diz o seguinte, então, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele é o Rei eterno, o ungido. Veja quando ele diz, e seu Cristo, ele está dizendo, e seu ungido. Ou seja, ele é o ungido, o último ungido. É ele aquele para quem tudo apontava, nenhum de nós mais. Ele. Nós nos beneficiamos, sim, por estarmos nele, mas é ele ungido. Não mais ungimos pessoas, não mais chamamos pessoas de ungidas, porque Cristo é ungido. Quando você chama alguém de ungido em nossos dias, você está chamando ele de Cristo, porque a palavra Cristo significa exatamente o ungido, ou de Messias, porque Messias significa exatamente o ungido. Portanto, é completamente inconveniente, é completamente errado você chamar alguém em nossos dias de Cristo. Você chamaria? Ô fulano, você é o Cristo do Senhor. Você se sentiria com um aperto profundo, porque seria um absurdo. Por quê? Porque você sabe que Cristo somente Jesus. Exatamente a ideia de ungido. Ungido é a palavra Cristo. Portanto, só ele é o ungido. Os benefícios desfrutamos por estarmos nele. Ele é o profeta, né? Como nos diz Hebreus capítulo 1, que Deus falou no passado por pais, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro. Então, Cristo é o profeta, é ele quem revela o Novo Testamento inteiro. E ele é também o sacerdote eterno, na verdade o sumo sacerdote eterno, né? Hebreus 5, versículo 5 e 6 diz assim: Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar como sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele é o sumo sacerdote. Veja que ele é o Cristo, rei, profeta e o sumo sacerdote. Portanto, tudo aponta para ele. Então não cabe a nós chamar mais ninguém de Cristo, mais ninguém de o ungido, a não ser o próprio Jesus. Porque ele sim é o Cristo, o Filho de Deus, o ungido, rei para sempre, profeta para sempre e sumo sacerdote. Vamos então orar ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado, porque em Cristo desfrutamos dos benefícios, o benefício de estar cheios do Espírito e sermos conduzidos pelo Teu Espírito, segundo a Tua palavra. Obrigado por estarmos em Cristo, o nosso ungido. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.